crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, feliz sábado. Eu estou aqui emocionada de tanta saudade, de tanta saudade. Vocês são lindos, maravilhosos e como é bom a gente louvar a Deus, adorar a Deus juntos com vocês. Mesmo que estamos distantes, nós estamos juntinhos. Eu fico muito feliz, agradeço a tia Vinólia pelo convite e vamos para a historinha de hoje. Hoje não é bem uma história. Vocês se lembram, na adoração infantil nós estamos falando sobre regras, não é? E hoje tem uma regrinha bem interessante. Ela é muito importante para as crianças e para nós adultos também. Eu vou convidar todos para pegar a Bíblia agora. Nós vamos achar 1 Coríntios. Vamos lá, quem tem a Bíblia aí já pode pegar, achar, porque esse verso é muito importante para a gente ler na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Esse verso, nós vamos falar sobre esse verso hoje na nossa adoração infantil, tá bom? Não é uma história, mas a gente vai estudar um pouquinho esse verso. Diz assim, 1 Coríntios 6, 19. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Só por aí nós vamos parar. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo é um templo? É uma igreja? Bom, aqui eu tenho um pedacinho de uma igreja. Vocês estão vendo aí, né? Essa igreja, a igreja, para ser a casa de Deus, ela precisa ser cuidada, não é verdade? Precisa ser limpa, organizada, as paredes pintadas, precisa ser assim, o chão não pode ter buracos, estar todo estragado para a gente não tropeçar, para não ficar feio. A gente procura fazer o melhor no templo, na casa de Deus. O nosso corpo também, porque Deus habita na igreja, no templo, mas Deus habita em mim também. Nós somos templos. O Espírito Santo, que também é Deus, o nosso amigão, ele habita aqui no nosso corpo. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele é um templo, ele é uma igreja. Imaginem, se vocês ganham uma bicicleta nova. Uma bicicleta vem brilhando, bonita, não é? Mas ela precisa de cuidados para continuar bonita e para durar mais. Se você não cuida, deixa no molhado, bate, enferruja, ela vai ficando feia, daqui a pouco não dá nem para andar. Uma bicicleta assim ninguém quer. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se nós não cuidarmos, ele vai parar, ele vai adoecer. Então, cuidar do nosso corpo é uma regra divina. Deus pediu isso pela Bíblia para que a gente cuide do nosso corpo. Vejam, se eu cuidar do meu corpo, eu vou crescer melhor. Então, para eu crescer, eu preciso fazer exercício físico. Então, toda vez que eu mexer o bracinho da boneca, mexer a bonequinha fazendo exercício, vocês vão dizer, mexa-se, tá bom? Eu vou falar para que serve o exercício. O exercício serve para o crescimento. Todo mundo, mexa-se. Não estou ouvindo. Ah lá, vocês não estão ligados, mas eu quero ver a boquinha mexendo aí. Mexa-se. Tá? O exercício serve para você dormir melhor. Mexa-se. Muito bem. O exercício serve para você aprender melhor na escola. Mexa-se. Quem se mexe aprende melhor na escola. É verdade, o nosso cérebro vai funcionar melhor com o exercício. O exercício serve para a gente ter um bom apetite, comer as coisas saudáveis. Vamos, mexa-se. Ai, agora uma coisa que as meninas gostam muito. O exercício serve para a gente ter uma pele bonita. Uau! Mexa-se. Ah, o exercício também tem uma outra função. Ele serve para os nossos ossos ficarem fortes. Vocês sabiam que os nossos ossos, olha, eles não conseguem
ficar em pé se não tiverem os músculos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, metade aqui tem o músculo, essa outra metade só os ossos. Os músculos só ficam fortes se nós nos mexermos, se nós fizermos o exercício físico. Senão os músculos ficam assim, ó, parece macacão mole, sabe? Caidinho. Dá. Aí você não vai parar em pé. Exercício físico serve para a gente ter as nossas articulações. O que é articulação? Ó, vocês estão vendo que eu estou mexendo a minha mão? Então, aqui tem um ossinho que junta com o outro. E sabe que dentro desse ossinho tem um líquido, uma aguinha. E esse líquido é muito importante para fazer isso aqui sem doer. Se eu não me mexo, se eu fico parado, esse líquido não vai funcionar. Ele vai secar. Quando a gente se mexe, que a gente faz exercício, produz esse líquido nas nossas articulações. Não só do braço, da mão, da perna, de todas as juntinhas, né? Ó, junta aqui, daqui, aqui nos dedos. E se eu não me exercitar, ficar o dia inteiro na frente da televisão ou com um celular, imagine só, tá com o celular na mão, você fica o dia inteiro assim, ou muitas horas assim, sabe o que vai acontecer? O seu sangue não vai circular, aí não vai levar o alimentinho que o osso precisa, que o músculo precisa, e aí você vai ficando fraquinho, 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 até você ficar doentinho. Então, aí como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo que está doentinho? Logicamente que as pessoas adoecem, mas nós podemos cuidar do nosso corpo para a gente ter uma melhor saúde, para a gente louvar a Deus, para a gente ter uma mente boa para adorar a Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, diz o nosso verso. E agora nós vamos orar para pedir a Deus que nos ajude a ter um corpo bem saudável. Antes eu só quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Estão vendo esse cachorrinho aqui? Então, vocês já perceberam o que os cachorrinhos fazem? Às vezes eles estão dormindo, de repente eles se levantam, mas eles fazem assim, ó, esticam aquela perninha da frente, depois esticam as patinhas de trás, e daí eles saem. Sabe, isso se chama alongamento. Deus ensinou os animais a se alongarem. E nós também precisamos fazer nossos alongamentos para sermos saudáveis. Assim o nosso corpo e a nossa mente vai estar prontinha para adorar a Deus. Vamos orar agora? Então, todos reverentes, posição para oração, e vamos falar com Deus. Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor nos fez perfeitos, nos deu saúde, e também nos deu a instrução na Bíblia para seguirmos e para termos uma saúde melhor para te adorar. Obrigado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor habite em nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo sábado. Muito bem, bom dia. Tudo bem com vocês? Prazer em revê-los. Após aí um tempo, né? Nós essa semana tiramos uns dias de férias que estavam pendentes, mas foi só uns dias mesmo, foi bem pouco. E estamos aqui de volta. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Eu vou falar de Apocalipse. Vamos estudar umas coisas do Apocalipse hoje e amanhã. Estaremos aqui hoje e amanhã com vocês, se Deus quiser. E vamos fazer aí um estudo no livro do Apocalipse. Vamos examinar algumas coisas aí que vai ajudar a gente a entender o mundo que nós vivemos, as coisas que nós temos aí enfrentado. É bom nós estarmos juntos. Houve aí uns novos ventos de doutrina nesses dias aí, né? Vai fechar, não vai fechar, que não sei o que, parece que as igrejas de Ceilândia, né, e Pôr do Sol, elas
não poderão abrir, e aqueles votos que foram tomados aí no dia 2 de julho, eles estão querendo voltar atrás nesses votos também. Essa coisa do culto, como nós temos aqui, é um voto mais antigo, mais completo, e ele continua valendo. A Bíblia, ela que interpreta-se a si mesma, nós aprendemos isso. E o livro do Apocalipse, ele tem um código. E o código do Apocalipse é as imagens do Antigo Testamento. O código não é só o hebraico, não é só o grego, o código são as imagens. E hoje aqui vai ser a introdução, amanhã eu vou entrar mais no Apocalipse. Lucas, capítulo 24, verso 27. Vou botar o óculos. Está escrito assim na minha Bíblia. E começando por Moisés, quem? Jesus. Ele pega os 2 discípulos a caminho de Emaús. Só aqui abrir uma janela. Esses 2 discípulos a caminho de Emaús, provavelmente, eram um casal, marido e mulher. Eles estão indo, eles entram na casa, aí convidam Jesus para entrar, né? Jesus entra e um faz comida para o outro. Naquela cultura de 100 anos atrás, um homem não cozinhava para o outro. Então, segundo os especialistas, esses 2 discípulos eram um casal, marido e mulher. Eles seguiam Jesus, Jesus morreu e eles voltam tristes para casa. E Jesus ressuscita e os acompanha. E aqui está o verso 27. E Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, fazia o quê? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Gênesis não fala da criação. Gênesis fala de Jesus. E para falar de Jesus, ele começa a mostrar como que ele criou o mundo. Gênesis fala de Jesus. Ok? Em Gênesis, Jesus é o filho prometido a Eva. Em Gênesis, Jesus é aquele que diz: haja luz. Quando João escreve o seu evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14 ele fala de João 1, todas as coisas foram feitas, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E no verso 13 ele fala, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Jesus é o personagem lá. Em Êxodo, Jesus é o libertador. Em Ruth é o nosso parente mais próximo. Em Salmo é o bom pastor. Em Isaías, o servo sofredor. A Bíblia fala de Jesus. E Jesus usa a Bíblia para falar dele. E o livro do Apocalipse, o que é? O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse tem mais de 2.000 citações, diretas e indiretas, do Antigo Testamento. Sem contar as citações do Novo Testamento. E nós vamos... E por que devemos estudar Apocalipse? Então tá bom. Meditação matinal, 2002, página 113. A senhora White escreveu assim: quando nós, você e eu, como povo, compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, ver-se-á entre nós um grande reavivamento. Não compreendemos plenamente as lições que ele ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é examiná-lo e estudá-lo. Amém? E vamos fazer isso hoje e amanhã. Por quê? Para que haja um fortalecimento, para que haja um reavivamento. A gente com esse negócio de igreja meia fechada, a gente está meio assim, não está? A gente não está meio... A gente está meio igual as crianças que não fazem exercício que a irmã Helene contou. A gente está meio assim. Não está? A nossa vida espiritual, a gente precisa fazer exercício, e exercício é fazer o que o irmão Jair falou, testemunhar, não é? Orar e estudar. Esse é o exercício que mantém os ossos espirituais em pé. A linguagem, queridos, existe uma estrutura, existe uma linguagem, existe uma memória visual. Qual é a linguagem do Apocalipse? Dentre as muitas linguagens, memória visual. Essa é a chave para interpretar a Bíblia inteira. De maneira simples, fácil. O Mar Vermelho. Você não lembra dos detalhes, mas você lembra que o Mar Vermelho abriu. Lembra ou não lembra? Todo mundo lembra. Um tempo atrás,
Eu sou jovem, vocês também, né? Mas um tempo atrás, passava um cara na rua vendendo uns quadros. Ele vendia uns quadros assim, um pouco maior. É do Mar Vermelho. Lembra disso? É do dilúvio. Vocês chegaram a ver alguns comprar isso daí, né? Então, aquela imagem do Mar Vermelho, ela resume tudo. Ela resume tudo que aconteceu no Egito, tudo que Deus fez pelo seu povo, antes de atravessar o mar e depois. Então, queridos, uma memória visual. Tem gente que não sabe ler, mas a gente guarda essa memória visual na Bíblia, ok? Então, Mar Vermelho, dilúvio, Monte Sinai. Eu vou falar disso depois, tá bom? Imagens, elas ficam para sempre na memória. E é assim que é escrito o livro do Apocalipse. É assim que é escrito o livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. É assim os salmos falam do dilúvio, falam da criação, falam do Mar Vermelho o tempo todo. Memórias. Essas memórias, elas têm que ficar na nossa cabeça. Essa é a chave principal para interpretar a Bíblia. A gente não sabe o grego, você não sabe, eu também. Eu tento, eu luto com ele, mas não tenho dom de língua. A gente não sabe o hebraico, eu luto, mas não tenho dom de língua. Nem o inglês eu sei, nem o português, estou aprendendo. Então, porém, esses quadros, essa outra linguagem, ela fica na cabeça de todo mundo. Deus as providenciou para isso, ok? Outra coisa, Deus revela a mensagem celestial. E quando é profecia, Ele fala do futuro, amém? Porém, a linguagem é do passado. A linguagem é do passado. A Bíblia não emprega a linguagem dos nossos dias. Ela não emprega as imagens que nós temos. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, recebi estudo bíblico, e alguém, lendo Daniel para mim, falou assim, aquele verso lá, e a ciência se multiplicará. Eu perguntei, o que é isso? A ciência se multiplicará. Me responderam, não, é que vai ter avião, Daniel viu que ia ter celular. Não, eu acreditei nisso muito tempo, mas não é isso. Por quê? Porque a linguagem é a do profeta. E a ciência se multiplicará de que o Daniel falava, não era avião, não era arma, era a ciência do Messias, era o conhecimento do Messias. A pessoa que me deu o estudo, ela não entendia isso. E eu fiquei muito tempo sem entender o conhecimento de Jesus. As profecias então revelam o futuro, mas na linguagem passada. Eu tenho que voltar lá no passado. Quero entender Apocalipse? Eu tenho que voltar lá, há 2000 anos atrás, e ver o que era importante para o João. Eu vou dar aqui um exemplo, ó. A Senhora White. A Senhora White, ela revela os acontecimentos futuros numa visão que ela teve. Então, olha só, ela fala que o povo de Deus ia buscar, na época da perseguição, refúgio nas montanhas, nas cavernas. E ela escreve também que os inimigos usariam espadas e perseguiriam o povo de Deus. Uma meditação de 1988, isso está lá também. Porém, hoje, nós sabemos que com satélites, a floresta, a montanha, não é o melhor lugar para se esconder. Concorda comigo? Sabemos também que espada hoje não é arma mais. Espada na época dela era uma arma violenta. Hoje, com revólver, fuzil, 38, bereta, HK-33, AR-15, isso aí não é nada. Se o cara vier pegar, me perseguir de espada, eu vou brincar de dar olé nele, olé. Se for meio pesadinho, então, não é arma mais. Porém, a perseguição acontecerá. Só que na época da Senhora White, floresta era um bom lugar para entender, para se esconder. Hoje, qual é um bom lugar para se esconder? Na favela. A polícia não pode subir lá. Lá no Morro do Alemão, viu, Sônia? Lá é um bom lugar. O satélite vai ver pessoas são pessoas, lá é um bom lugar. Se você usar um boné para esconder o rosto, não vai saber que você... Lá é um bom lugar. Você entende o que eu estou falando? Então, alguém vai ler o texto de Ellen White. E a montanha é um bom lugar para se esconder. Nos dias dela. A mensagem é, vai ter a perseguição. Isso continua. O Apocalipse não é diferente. Outra visão, Ellen White também vê uma grande locomotiva que corria velozmente para a destruição, representando o mundo todo sob a direção de Satanás.
locomotiva, trem, era o meio de transporte mais rápido nos dias dela. Hoje não é mais. Se a Ellen White fosse ter essa visão hoje, ela veria um Boeing daqueles bem grandão, o Satanás sentado lá, com as asas por cima do banco, e um capetinha dando risada igual esses personagens aí de alguma televisão, do lado, de copiloto, e a galera ali. Não seria mais o trem. Porém, Satanás está conduzindo o mundo para a destruição, sim. Só que o cenário em volta mudou. O cenário em volta mudou. Isso a gente precisa levar em consideração. Para conhecer o futuro, então, eu tenho que mergulhar no passado, entender o que era importante para o profeta. Porque a revelação, ela se origina de Deus, do céu, do santuário. Se tratar de profecia, revela o futuro, só que as circunstâncias, o lugar, lá atrás onde o profeta estava, essa é a linguagem. Isso dificulta a gente entender algumas coisas. É por isso que as profecias, elas não falam da estrutura papal na Idade Média. Ela usa um símbolo, 666. Ok? A moderna nação americana, com ideias cristãs de liberdade, é representada por uma besta de 2 chifres, que fala como dragão. Por quê? Porque esse é o mundo. Então o Apocalipse, ele não faz menção à ecologia, o Apocalipse não faz menção a tratados internacionais, computadores, chip, a marca da besta não vai ser o chip que a Motorola vai botar na mão. Não, isso aí não tem, isso aí João não é isso. Eu tenho que ver o que é isso lá nos dias dele, né? E vamos falar um pouquinho disso aí amanhã, na cultura dele. Então, o que era importante para João? Relevante? Cavalo. Aí ele vê cavalo vermelho, cavalo branco, cavalo preto, cavalo com cor de morte, cavalo até que não existe, ele vê. Porque cavalo era um negócio violento no dia de João. Cavalo era um carro popular. Camelo era um BMW, importado, só os ricos tinham. Isso é relevante para ele. E ele vê essas coisas daí. Eu preciso entender. O que é importante para João? O santuário. Então ele vê candelabro, livro selado, trombeta, taça de vinho, dragão, mulher pura. Esse é o ambiente de João. A gente precisa entrar lá para compreender. Figuras familiares para eles. Essas imagens para João. Exemplo. Vamos no Apocalipse. Capítulo 1. Outra coisa que é importante para entendermos o Apocalipse. Verso 7. Eis que vem com as nuvens. Essa frase inteira, ela é de Daniel 7, 13 e 14. A frase inteira, ela não é de João. Eis que vem com as nuvens, e todas as tribos, o verso 7 é: todas as tribos se lamentarão sobre ele, certamente amém. Essa frase inteira é de Zacarias 12, verso 10, e de João 19, 37. O Apocalipse, ele tem mais de 500 citações diretas. Com as indiretas, são mais de 2.000. 500 citações diretas. Quando você fala assim, eu vou estudar o Apocalipse, sabe o que acontece? Quando você passar pelos 22 capítulos, você terá estudado a Bíblia inteira, ou não terá aprendido nada. Esse que é o lance do Apocalipse. Então, ele é fácil, ele é difícil, né? O Apocalipse, os primeiros 11 versos, eles são históricos, e os últimos 11, dividindo ali no meio, eles são realmente proféticos. Então, os primeiros 11 versos do Apocalipse não são tão proféticos assim. Eles têm uma profeciazinha, mas eles não são assim tão proféticos, são mais históricos, né? Então, aqui João, ele está usando ideias diretas do Antigo Testamento, diretas. E as frases também, o verso 4, verso 4 do capítulo 1, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 espíritos. Ele está escrevendo aqui, graça, charis do grego, paz, shalom do hebraico, ele é todo, João é um judeu.
usando pensamentos judaicos para escrever. Aí quando ele chega, por exemplo, no verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Você for na Wikipédia, por exemplo, vai estar lá, dia do Senhor, termo bíblico, referência a domingo. Mas não para João, não na Bíblia. Na Bíblia tem 2 dias do Senhor. É o sábado e dia do Senhor, na Bíblia, é o dia do juízo. Lá na Wikipédia está isso também, não é? Então, olha só, o dia do Senhor, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. João ouviu isso, ele estava lá. Marcos 2, 28. Então, o dia do Senhor para João é o sábado, porque toda a linguagem aqui é do sábado. E sabe outra coisa legal? Dia do Senhor, João estava preso na ilha do Pátimo, né? Dia do Senhor, para o pensamento judaico, o sábado era considerado um prenúncio do Halan Rabá, um prenúncio do mundo vindouro. O sábado era um símbolo do Éden. A ideia do sábado, de parar, você lembra que está escrito assim, e havendo Deus terminado todas as suas obras, no 7º dia, shabateou, descansou. A ideia de parar, no pensamento hebraico, é a ideia de voltar para o Éden, estar no Éden, ou então no Halan Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna. O João, como judeu, tudo isso era importante para ele. A gente está longe, a gente fala assim, não, esse dia do Senhor é domingo. Para quem crê que o dia do Senhor é domingo? Não, esse dia do Senhor é outra coisa. Mas para João, por isso que eu peguei todo o hebraísmo que tem no Apocalipse e cheguei aqui com você. Voltava para o microfone, né? Esqueci que não é aquele de mão. É esse o pensamento dele. Esse é o pensamento de João ao tratar dessas coisas aí. Quer ver só uma outra coisa legal? Que é referência ao Antigo Testamento? Apocalipse capítulo 6, um negócio bem complicado, as almas debaixo do altar. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 9 e 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho de Jesus, ou que sustentaram, clamando com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgarás, nem vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Até quando? A gente tem a impressão que lá debaixo do altar, no santuário celestial, está cheio de gente lá, né? Cheio de alma, né? Não, a ideia não é essa não. Essa figura de linguagem é um clamor por vingança. Faz referência ao sangue, que é a vida. Quando você vai em Levítico 17:11, está escrito assim, ó, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o vosso altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque pelo sangue se fará expiação. O sangue dos animais, que eram mortes e sacrifício, eles eram passados uma parte na ponta assim dos 4 chifres, e o resto era derramado na terra debaixo do altar. Era jogado lá, na terra debaixo do altar. Então o sangue clamando da terra. Quando você vai em Levítico 4, verso 7, também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar, no incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do holocausto, na terra, que está na porta da tenda da congregação. Então o quadro, a imagem, ele ecoa o que a Bíblia já disse antes. O que ela já disse antes sobre o sangue? Ela falou para Caim assim, o sangue de Abel, seu irmão, clama da terra. Agora, por causa do meu pecado, um animalzinho é morto, e o sangue dele é colocado debaixo do altar, na terra. Ok? Abel é o primeiro mártir, alusão aos mártires, é isso que isso aqui está fazendo, alusão àqueles que morreram por causa de Jesus, que deram a vida em 250, depois de Cristo, concílio de Niceia, que o Constantino proclamou esse concílio. Os historiadores dizem que parecia um filme de terror. Os pastores, os anciãos, os líderes da igreja, eles chegavam com corte, com o olho que foi arrancado, faltando os dedos da mão, com a perna, mutilados, cortados, chicoteados com várias marcas, todos mutilados.
E esses são os que escaparam, sem contar os que morreram. O sangue que clama da terra aqui é essa ideia. A ideia é assim, isso está entalado na nossa garganta, o que fizeram. A Bíblia chama no Hebreus 11, homens que o mundo não eram dignos, foram cerrados, crucificados, partidos, chicoteados, e essa é o clamor que acontece aqui no capítulo 6. Não tem alma debaixo do altar no céu gritando, gritando. A referência é essa. São todas figuras lá do livro de Levítico. Vocês entendem o que eu estou falando com vocês? Dá para entender bem? É assim que se estuda a Bíblia. Eu estou falando agora dos textos de lá que se repetem aqui. Vou dar um outro exemplo aqui. O fogo que desce do céu. Eu já falei isso aqui antes, né? No Monte Carmelo, o fogo desce do céu, 1 Reis 8. Profeta verdadeiro Elias, beleza. Agora no Apocalipse 3,13, a besta faz descer fogo do céu. O falso Cristo faz milagre, o falso Cristo engana, o falso Cristo cura. Engano agora, ele parece verdade. 144 mil. Eu vou falar dos números também. Apocalipse 14, verso 1. 144 mil aparece no capítulo 7 também, né? A imagem do Cordeiro em pé no Monte Sião, com os 144 mil, ela reproduz a cena de Salomão, lá com os juízes de Israel no Monte Sião. 1 Reis 8, verso 11, de onde sai o remanescente de Israel, que está em 2 Reis 19, 31. Então, essa é a imagem de João, quando ele fala dos 144 mil. 144 mil é 12 mil vezes 12 mil. 12. Os números são importantes na Bíblia inteira, e os números são muito importantes no Apocalipse. Exemplo, para os babilônicos, para os cananeus e para os israelitas, 7. O número 7 é símbolo de perfeição e plenitude. Havendo Deus terminado no 7º dia, o Éden era pleno e o Éden era perfeito. 7, perfeição. O número 7 ocorre 82 vezes no Novo Testamento, 50 dessas no Apocalipse. Entende a importância de entender os números? 12 então é o número da aliança, 12 é o número dos discípulos, 12 é o número dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, tudo pica-fumo. Desses 12 filhos no cego nasceu o povo de Deus. Desses 12 filhos no cego, quando você chega em Apocalipse 7, que é a primeira vez que fala dos 144 mil, desses 12 filhos no cego, um não teve jeito, ficou fora. Um não está na lista, Dan está fora. Jesus tem 12 discípulos, 12 pica-fogo. Imagine você andar 3 anos e meio com Jesus, depois de 3 anos e meio, tem uma espada na cintura igual Pedro tinha. É muito nó cego. Imagine você andar 3 anos e meio com Jesus e ficar mandando, querendo que desça fogo do céu para queimar os outros, igual João fazia. É muita doideira. Sabe, se você fosse contratar alguém para abrir uma empresa para revolucionar o mundo, você não chamaria nenhum dos 12 que Jesus chamou. 12, bravo, mal educado, de maus tratos, deselegantes. Ninguém contrataria esse para ser o gerente da sua instituição. E Jesus chama esses dois aí. E Jesus nem trabalhou direito. Se a gente olhar, Jesus dormia de tarde, Jesus dormia no bar. Até trabalhou pouco Jesus nesses 3 anos, pelo tamanho da obra que ele queria. Né? E foi embora com o negócio meio espalhado, todo mundo correndo, vai aí, prega, e Jesus saiu fora e estava feito. Mas esses 12, Jesus chama 12, desses 12, o Judas tinha o mesmo comportamento de Dan. E Jesus chamou esses 12 daqueles, simbolizando aqueles 12 lá. 12 é o número da igreja. 12 é o número da aliança. 12 simboliza o povo de Deus. A cidade santa, queridos, tem 12 portas. Amém? 12 portas. Por qual porta você vai entrar? Você vai entrar por uma porta. Qual porta? Depende de você. As 12 portas é o nome do filho de Jacó lá. Você vai entrar por uma porta. Ou então não vai entrar por nenhuma. Você tem que parecer com um dos discípulos depois que Jesus transformou. Ou você tem que parecer com os filhos de Jacó depois que venderam José e tiveram um reencontro com ele. A Bíblia faz isso. A Bíblia faz isso. Então,
A cidade santa tem 12 portas, 4 para cada lado, 4 é o número da terra. 3 e 7 são números de Deus. Daniel e Apocalipse, eles falam de, por exemplo, 4 ventos. 4 é o número da terra. Daniel se refere, Daniel 7, né? A história lá dos animais. Eram 4 animais. A história da estátua. Eram 4 elementos: ouro, prata, ferro e bronze. Eram 4 elementos. É o número da terra. Está relacionado com aqui. As 12 portas da cidade santa, 4 lados. 4 lados, 3 em cada lado. Não é a ideia dos 4 lados, é Deus convidando toda a terra. E as portas estão abertas. Convidando você, a mim, todo mundo. O ladrão da direita, da esquerda, todo mundo é convidado para entrar e viver ali. Elementos principais da estátua eram 4, Daniel. Entende? João extrai todas as suas imagens do Antigo Testamento. Quando você vê a besta do mar, com 7 cabeças. Quando você pega o Daniel 7, os 4 animais, e você conta as cabeças, dão 7 cabeças. Quando você vê a besta daqui, do Apocalipse 13, ela tem todas as partes dos 4 animais. É a boca de leão, que era a Babilônia lá, o corpo do leopardo, o pé de urso e o animal terrível. Aparece aqui. Ele tira todas essas figuras, elas vêm de lá, né? Então as escrituras não são produtos de interpretação humana. A Bíblia, ela se interpreta. Como? Com memória visual. Quadros. Isso, eu cheguei todo esse rodeio para chegar aqui. A chave para interpretar a Bíblia são memórias visuais. A abertura do Mar Vermelho é o jeito de Deus guerrear. É o jeito de Deus fazer guerra. É o jeito de Deus cantar vitória. A abertura do Mar Vermelho. Isso vai aparecer em Isaías, em Jeremias, vai aparecer nos Salmos, vai aparecer no Apocalipse. Do lado do mar de vidro, misturado com fogo, vermelho. Ele canta o cântico de Moisés, que ninguém sabe. É o jeito de Deus, o jeito de Deus cantar a vitória. É o jeito de Deus falar assim, transmitir confiança ao seu povo, né? Essa semana, o Pedro e eu, nós fomos visitar uma família. Uma moça da igreja trabalha para uma família no núcleo. E o legal é assim, a nossa casa é a casa 6. A casa deles é a casa 6, colada na nossa. Se a gente abrir aqui uma porta, sai na casa deles. Eles escutam lá o André tocando violino lá. Isso até ajudou. Ela pediu para eu ir lá. Por quê? Porque o filho dela, de 12 anos, né? O filho dela de 12 anos, ele está apavorado. Por quê? Ele vai na igreja, vai aqui, vai ali, e ele escuta do fim do mundo. Ele fala, mamãe, vai vir o fim do mundo, eu nunca mais vou te ver. O menino está apavorado. Isso é que Hollywood faz. E o mundo evangélico não entende Apocalipse. Por quê? Porque o mundo evangélico, eles rejeitaram o Antigo Testamento. Falou que o Antigo Testamento, eles chamam de velho. O Velho Testamento passou, a gente está no Novo. E quando eles chegam no Apocalipse, eles ficam mais perdidos que cachorro quando cai de mudança. Não sabe para onde ir. Então o menino está apavorado pelas coisas que ouve na igreja, que ouve na televisão e que vê de Hollywood. Apocalipse são boas novas. Amém? São boas novas. Aqui aparece Babilônia como um grande inimigo. Aqui aparece Egito como um grande inimigo. Todos esses inimigos foram derrotados no Antigo Testamento. Quando o João escreveu essa carta e a igreja recebeu essa carta, assim, oba, Babilônia já foi, Egito também. Nós vamos vencer. A igreja ficou feliz e os crentes hoje ficam apavorados. Por quê? Interpretam o livro com a linguagem de hoje. Então, a Bíblia não tem. Voltando aqui, memória. As imagens ficam para sempre na nossa mente. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Isso que você dá, estudo bíblico, lá o Isaías 28, 10, um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, é para você gravar essas memórias. Vamos lá, algumas delas, por exemplo. Eventos do Antigo Testamento tornam-se memórias poderosas para ensinar e para salvar. Sabe por quê, queridos? Nos dias que a Bíblia foi escrita lá atrás, o povo não sabia ler. Nem poucos sabiam ler.
As mulheres eram todas analfabetas. E o céu vai estar cheio de mulheres. Mulheres de ontem e mulheres de hoje. Amém? Elas amam a Deus. Elas amam a verdade. Elas amam a justiça. Então, as imagens, elas falam, né? A criação. Presta atenção nisso. A criação é um quadro que vai cobrir as Escrituras. Vou falar de novo. A criação, o jeito que Deus cria, é um quadro que vai cobrir as Escrituras. Toda vez que aparece criar, um exemplo nada a ver. Salmos 51, verso 7. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra para criar é algo que só Deus pode fazer. Ele usa o ex nihilo, o criado nada, lá do Gênesis, para pedir para Deus criar um coração nele, puro. Olha que coisa louca. Então, por exemplo, aqui ó, criação. Como que Deus criou? Havia trevas, água, e Deus mandou um vento. Não é assim que está no Gênesis 1? No dilúvio, a água enche a terra. E como que Deus seca? Ele mandou o seu ruache, o seu espírito. A mesma palavra para espírito que está lá no Gênesis 1, parava sobre a face das águas, ela é usada aqui, só que traduzida como vento na nossa Bíblia. Ele mandou sobre um vento e Deus criou de novo. Quando a gente vai se batizar, a ideia ainda é da criação. Você está na água, o pastor levanta a mão, invoca o Espírito, você afunda e Deus cria um novo, para andar em novidade. Então a criação, ela permeia toda. Vocês entenderam isso? Está difícil? Entendeu, Sônia? Entendeu? Estou implicando que vamos passar para a Divina que está mais perto. Isso aqui é um modo de Deus fazer. O batismo, o nascer de novo, o ser nova criatura, o ser recriado, a base é Gênesis 1, verso 1. Entende? Aí vamos lá, outra coisa, o dilúvio. O que é o dilúvio? Cara, o dilúvio Deus destruiu e vai fazer de novo. Essa é a ideia. Você quer ver só? Outra coisa legal, quando Jeremias fala da destruição. Quando ele fala de destruição, o Jeremias fala, o termo que ele usa é o mundo antes de Deus criar. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Olhei para o céu e não havia sol. Jeremias 4:23. Essa ideia é lá da criação. Só que antes de Deus criar, a ideia de Jeremias estava tudo assim, Deus veio aqui e criou o mundo, agora Deus pega os seus, vai embora, o mundo fica por conta de Satanás, como era antes da criação, sem luz, sem sol, vazia, os pássaros fugiram. Não é isso que Jeremias fala? O homem não está lá, não tinha vegetação alguma, ele dá a terra de volta, o Jeremias dá a terra de volta para o diabo, antes da ação de Deus, sem vida nenhuma, e cheia de cadáver. Então a criação, quando você entende isso, quando esse quadro ele é poderoso na sua cabeça, que Deus criou, isso é tremendo. Você quer ver só? Nós temos que obedecer a palavra, sim ou não? A palavra. Por quê? Porque a palavra é tão importante? Por causa da criação. Deus falou, eu quero luz, eu quero terra, eu quero planta ali, eu quero mulher, eu quero homem, eu quero animal, eu quero isso, eu quero aquilo, e tudo aconteceu. Quando você desobedece a palavra, a Bíblia, é como se você estivesse desobedecendo o que Deus falou, não come. Lembra disso? Não come. É por isso que a palavra é tão importante. Não come, não chega perto. O pecado de Eva não foi comer o fruto, o pecado de Eva foi desobedecer a palavra, que disse para não chegar perto, para não comer. Então, a criação, ela faz a palavra ser realmente relevante, que parece que a palavra tem hora não vale nada, né? Mas quando você vai na criação, ela é relevante. Esses quadros, a abertura do Mar Vermelho, é a forma de Deus salvar, a libertação do cativeiro. Você não era o povo maior, você não era o melhor, tinha povo maior que você, mas eu te salvei. Essa é a forma de Deus me salvar.
Eu sou pecador, sou falho, mas o jeito que Deus escolheu Israel, assim, vermezinha de Jacó, você não era a nação mais bonita, você não é isso que os profetas falam? Você não era o melhor povo, não era o melhor, mas eu te escolhi. Essa é a forma de Deus me salvar. O Senhor plantou uma vinha, e ele plantou a vinha, e ele adubou, ele cercou, e ele adubou, e cercou de novo, esperasse que desse uvas boas, mas deu uva brava. O que vai fazer com essa vinha? Corta, arranca e planta outra. Aí Jesus vem e fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se não der, a ideia é essa. Eu desejo Deus salvar. Como Deus trabalhou lá com a nação, Ele trabalha com a igreja hoje e comigo individualmente e com você também. Com as suas limitações, com as suas lutas. Ele pediu fruto lá, Ele pede aqui. É a forma de Deus fazer. Tudo isso está no Apocalipse. Agora, a gente não pode estudar a Bíblia como a gente estuda, né? Por exemplo, eu não faço ano bíblico há muito tempo. Muito tempo eu não faço. Eu fazia ano bíblico direto. Não faço mais. Ano bíblico hoje não é o melhor jeito para eu estudar a Bíblia. Eu às vezes pego um capítulo, um verso, e fico 3 dias no capítulo, no verso. Remoendo, destroçando, orando, procurando e não sei o quê. E às vezes dormindo, eu acordo e caramba, que legal! Antigamente eu pegava um papel e anotava, agora eu tenho o celular, né, tecnológico, anoto no celular e esqueçam onde eu anotei. Se foi no Zap, se foi no editor de texto, eu não sei onde eu anotei e é uma luta para achar, então eu vou ter que voltar ao papel. Isaías, então, ele descreve o êxodo como figura da libertação. Deus prometeu restaurar aquele que abriu o mar vermelho, aquele que abriu um caminho nas águas, as águas impetuosas, uma vereda. Isaías 43, é de lá. O mesmo que estendeu a mão para resgatar Israel de Faraó, Isaías 10, 11, ou 11, 10 e 12, é de lá. As coisas estão linkadas no Apocalipse. La Rondelle, ele diz que a imagem do mar vermelho é um quadro de como Deus salva. Nós temos ouvido hoje em nossos dias, você escutou, eu sei que você escutou, que nós temos que ir para o mato, né? Está na hora de ir para o mato. Alguém já ouviu isso aí? Largar as grandes cidades, vamos para o mato, vamos para o mato, vamos para o mato. Então, vamos usar isso aqui para Ellen White. Qual é o livro que eles usam para mandar a gente ir para o mato? Qual é o livro? Vida no Campo. Ellen White não escreveu esse livro, Vida no Campo. Melhor, Ellen White não leu esse livro, porque ela não escreveu. Esse livro foi escrito pelos editores, todos os textos que estão lá são delas, mas ela não escreveu um livro sobre isso. Ela comentou isso em algum momento, que as pessoas deviam sair da grande cidade. Quando você vai em Ellen White, falando entre sair e ficar na grande cidade, 40% de tudo que ela escreveu sobre isso, mande para o campo. 70% mande para a cidade. Ela não escreveu, esse livro foi escrito após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria, ok? Em que as cidades não haviam alimento, nas cidades não havia emprego. Nova York dava toneladas de esterco de animal na rua, produzindo doença. Eles acendiam a luz de rua, acendiam tipo 3 da tarde, meio-dia, porque a poluição das empresas dentro das grandes cidades zoava tudo. Então ela mandou ir para o campo, nesse aspecto, e esse é um livro que ela não escreveu. E eu vou falar para você, eu tenho vontade de morar no campo. Eu cresci na roça. Eu saí da roça com 17 anos para ir para o quartel. Eu cresci na roça. Entendeu? Se eu for para a roça, eu sei me dar bem. Eu sei cuidar de gado, eu sei cuidar de galinha, eu sei plantar, sei colher. Colher arroz é ruim, colher milho, né, Jair? Corta a gente todo. Eu sei fazer isso. Agora imagine eu botar esse saco na cabeça de alguém que nunca plantou nada, que tem medo de lagartixa, perereca, mosquito e vai para a roça. João estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela tem 16 quilômetros por 10, pequena. E ele escreve assim: vi o novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele escreveu isso porque o João tinha medo do mar. O João não queria estar ali. Ele não queria estar ali.
Aquele não era lugar para estar, uma ilha rochosa, perigosa. Segundo ele escreve isso, tinha medo do mar. Segundo os estudiosos, o marejão é um mar muito bravo, e quando ele está revoltado, as ondas parecem que vão engolir a ilha. E João pensava assim: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E é por isso que ele fala que tinha medo do mar. O que eu estou querendo falar para você? O melhor lugar para você estar, e eu também, é no centro da vontade de Deus. Onde Deus quer você? Se é na roça, vai. Mas isso não quer dizer que Ele me quer com você lá. Mete a cara e vai. E ela, quando manda alguém ir para a roça, ela manda alguém fazer o trabalho lá na roça. Um dia um jovem chegou a Billy Graham e falou assim: Billy Graham, eu quero ser missionário na China. E o Billy Graham perguntou assim: quantas pessoas você já ganhou lá na sua igreja? Ele: nenhuma. Então vai para casa, faça o seu dever de casa. Deus não te quer na China. Entende? A roça não vai fazer você ser mais santo. Não vai. Por que não vai? Porque você vai estar lá. O problema não é o lugar, é você, sou eu. Então nós devemos estar, o lugar que eu devo estar é no centro da vontade de Deus, onde Deus me quer. As cidades é a vinha do Senhor, as cidades é a lavoura do Senhor. Deus não tem tesouro nenhum nesse mundo. Quando Ele voltar, vai falar para os pais: cadê meus filhos? Eis-me aqui com os filhos do Senhor. A gente vai responder, a gente vai falar assim: eis-me aqui. Se nós vamos falar isso, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, é porque Deus vai falar assim: cadê meus filhos? E esses filhos podem ser o Pedro, meu filho, mas pode ser o seu, aquele, ou alguém que precise de mim, né? Então, queridos, o livro do Apocalipse, ele é o quarto evangelho. O Mateus, o Marcos, o Lucas e João termina com Jesus indo para o céu. O Apocalipse mostra o que ele está fazendo no céu. O livro do Apocalipse, ele é escrito como se fosse o santuário. No Apocalipse, você começa entrando pelo santuário, o altar de holocausto, o candelabro, à esquerda, a mesa de pães. E quando Jesus chega lá no Santíssimo, ele está o julgamento. O Apocalipse também, ele faz a cruz. O santo dos santos, o altar de holocausto. Jesus sai de lá, vem morrer aqui, ele fala assim: eu sou o pão da vida e a luz do mundo. E formando, quem sabe, até a figura da cruz. Que Deus abençoe você e a mim, que tenhamos amor pela palavra. Hoje não foi nem pregação, foi mais um estudo. Que você tenha amor pela palavra. Lembre-se que a primeira coisa que João viu no Apocalipse, semana que eu preguei aqui anteriormente sobre o Apocalipse, foi Jesus. Antes de ver mula sem cabeça, saci, pererê, besta do mar, besta da terra, ele viu Jesus poderoso. Tem uma visão de Jesus cada dia. Que o Senhor seja contigo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Eterno, pelo seu cuidado, obrigado pela sua palavra. Continue conosco. Vivemos um mundo de trevas, mas, Senhor, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra é luz pelos nossos caminhos. Mesmo nessa escuridão, nós sabemos a direção, Senhor. Nos ajude, nos tome pelo braço, nos conduza. Por Jesus nós oramos. Amém.